Bem-vindos ao canal RC Conectados Oficial. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça também de deixar o seu comentário. Vamos abordar um assunto hoje interessante e importante, que fala da consciência. Como está a minha consciência? Como está a sua consciência? Vamos basear esta mensagem no livro de Jó, capítulo 27, versículo 6, que diz assim: À minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. O que quer dizer isso? Vamos para a nova tradução da linguagem de hoje, para ficar mais claro o nosso entendimento. Jó, capítulo 27, versículo 6, na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: Fico firme e não desisto de dizer que estou certo, pois a minha consciência nunca me acusou. Mas o que é a consciência? A consciência é onde a alma registra tudo. Qualidade é qualidade da mente, é o centro de consulta da alma, é o raciocínio da alma. A consciência do homem ou do ser humano é a lâmpada de Deus que traz à luz tudo que nós fazemos e julga todos os atos por nós praticados, ou seja, pelos seres humanos. Quando a nossa consciência nos acusa, a lâmpada de Deus começa a piscar, ou seja, começa a acender dentro de nós, a fim de nos chamar a atenção para dizer que estamos fazendo algo de errado. Todos têm consciência do certo e errado. A consciência pode ser natural. A consciência natural está em nós como um instinto natural. Provérbios 20, capítulo 11. Para sabermos quando estamos agindo mal ou não, de acordo com Tiago 1, versículo 13, 14 e 15. A consciência também pode ser adquirida. Estamos sempre aprendendo e através do conhecimento nos tornamos cientes do que é certo e errado, de acordo com Eclesiastes, capítulo 5, versículo 6. O que é isso? Livrando o homem da ignorância do pecado. Através da palavra de Deus adquirimos o conhecimento da verdade. E a verdade nos liberta, de acordo com as palavras de Jesus registradas no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. A consciência também pode ser espiritual. Nós, como cristãos e como seres humanos, temos a presença de Deus em nossa vida, conosco, através do Espírito Santo, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, 9 e 10. Temos a consciência mais aberta para entender e compreender sobre o agir de Deus, de acordo com 1 Coríntios 2, 14 e Provérbios 28, versículo 5. A consciência expõe nossa culpa diante de Deus e nos leva ao arrependimento daquilo que praticamos para chegarmos ao perdão de Deus. Eu quero perguntar para você que está vendo este vídeo: nos últimos dias você assistiu ou leu alguma coisa que deveria ter deixado de lado? Será que você esteve em lugares onde teria sido melhor não ter ido? Você enganou alguém? Você fez alguma coisa que já deveria ter feito há muito tempo? Você andou mentindo para alguém de maneira consciente, por medo de perder alguma coisa ou receio das consequências? Você não pagou uma dívida que está pendente há muito tempo? Você falou ou pensou alguma coisa acerca de alguém que teria sido melhor não ter falado ou pensado? Será que você preferiu fazer outras coisas ao invés de ir ao culto ou na oração? Como está a sua consciência? Como está a nossa consciência? A consciência é a parte do ser humano, ou seja, a parte de nós, que nos avisa quando estamos agindo certo ou errado. Quando nos acusa, sentimos culpa e desconforto. O pecado fere a consciência. Uma vida de pecado distorce a consciência e nos deixa insensíveis. Quando nossa consciência nos avisa de um erro, isso nos dá a oportunidade de nos arrependermos
e buscarmos o perdão de Deus, largando o pecado. Mas quais são os tipos de consciência? Vamos aprender quais são os tipos de consciência. Vamos nos livrar de alguma. A consciência pode ser cauterizada. O que é a consciência cauterizada? É uma consciência insensível que não tem mais sensibilidade espiritual, ou seja, não tem medo de pecar. A pessoa vive acostumada na prática do pecado, de acordo com 1 Timóteo 4,2. A Bíblia denuncia os que pela hipocrisia falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. A consciência dessas pessoas não foi suficientemente ativada pelo Evangelho transformador de Cristo. Pecados habituais, ou seja, premeditados, de acordo com Hebreus 10:26, endurece a consciência, tornando a pessoa insensível. De acordo com a Bíblia, ter a consciência cauterizada é o mesmo que ter a consciência endurecida. Consciência fraca é uma consciência vulnerável ao pecado e que se escandaliza facilmente com tudo aquilo que se vê, de acordo com 1 Coríntios 8:12. A Bíblia afirma que os que têm a consciência fraca são facilmente golpeados pelas artimanhas do inimigo, do diabo. São pessoas que estão cheias de dúvidas e precisam ser ajudadas pelos mais fortes na fé cristã. A consciência corrompida é a consciência tida como sempre influenciada pelos erros das outras pessoas. A desculpa de quem tem a consciência corrompida é a seguinte: se o fulano faz isso e nada lhe acontece, também posso fazer, que nada de mal vai acontecer comigo. Em Tito, capítulo 1, versículo 15, a Bíblia afirma que nada é puro para os corrompidos e infiéis. O seu entendimento e consciência estão corrompidas. São pessoas que abraçam a graça barata e não aquela que a Bíblia ensina, a qual implica dizer não à impiedade e às paixões corrompidas do mundo. A consciência má é a consciência influenciada pelo próprio mal. O maligno já inculcou o erro na mente da pessoa e elas aceitam a mentira como verdade e o mal como bem. Em 1 Timóteo 1,19, a Bíblia nos aconselha a conservar a boa consciência, rejeitando o mal, pelo qual alguns naufragaram na fé. E o apóstolo Paulo dá exemplo desses irmãos em 1 Timóteo 1, capítulo 20. Cita Himeneu e Alexandre, que rejeitaram a boa consciência e naufragaram na fé. Eles demonstraram o perigo grave de acalmar a consciência com argumentos falsos e desculpas furadas. Consciência limpa é uma consciência tranquila e que nada teme, prevalecendo o ditado: quem não deve, não teme. De acordo com 1 Timóteo 3, capítulo 9, a Bíblia nos ensina, guardando o mistério da fé e uma limpa consciência. Consciência limpa fala de mãos limpas, de corações limpos, de alma limpa, ou seja, de presença de Deus na vida. Consciência boa. A consciência boa é uma consciência sarada, isenta de maldade. E de acordo com 1 Timóteo 1, versículo 5, a Bíblia nos ensina: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Todas as instruções bíblicas na igreja têm a finalidade de criar uma boa consciência nas pessoas. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, nos ensina que devemos ter a indagação de uma boa consciência para com Deus. Pela ressurreição de Jesus Cristo, a pessoa precisa buscar a bondade para assumir uma boa consciência. A consciência pura. A consciência pura é uma consciência isenta de impurezas morais e espirituais. Em Atos, capítulo 24, versículo 16, a Bíblia nos ensina. E por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 14, nos apresenta o remédio para curar a consciência, se por acaso estiver suja.
e diz assim: quanto ao mais, irmãos, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu imaculado a Deus, purifique a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O Senhor Jesus tem a cura para todas as consciências, as corrompidas, as más e as fracas. Porém, a consciência cauterizada dificilmente haverá cura, porque em Provérbios 29, versículo 1, a Bíblia afirma: o homem que muitas vezes repreendido e endurece a cerviz, de repente será destruído, sem que haja remédio. Isso na versão Almeida Revista e Corrigida. Já a versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje diz assim: quem é repreendido muitas vezes e teme não se corrigir, de repente cairá na desgraça e não poderá escapar. Mude a sua consciência, limpe a sua consciência. Portanto, meu amigo e irmão, cada um de nós deve consultar o tribunal da nossa consciência e buscar o arrependimento sincero, a fim de que possamos andar com uma consciência limpa, pura e boa diante de Deus. No mais, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê entendimento, que Deus nos dê compreensão para termos uma consciência boa, uma consciência limpa, uma consciência pura diante de Deus. Amém.